iniciei na homeopatia por volta de 2000, por um problema familiar que me interessou, me chamou a atenção a ação da homeopatia nessa pessoa, né? Eu era um alopata tradicional, cirurgião, e como teve um bom efeito o tratamento desse familiar, eu fui estudar um pouco, fui saber o que era isso. Acabei indo para Curitiba fazer o curso com o Dr. Gamar, né, na Escola Dr. Gamar, hoje a Escola Homeopática de Curitiba, e fui me encantando cada vez mais com a homeopatia, com o entusiasmo dos colegas que eram professores na época, né, com o entusiasmo que eles tinham pela homeopatia, e aí, conhecendo um pouco mais a racionalidade da homeopatia, eu vi que ela começou a responder algumas respostas, alguns anseios, algumas angústias que eu tinha em relação à alopatia. O que a gente percebe na alopatia? Eu percebia na época, né? Era um grande número de pacientes que você tratava e ia tratando de maneira repetida. Você tratava hoje, daqui 6 meses tratava de novo, daqui 1 ano de novo, daqui 1 ano e meio de novo, o mesmo problema. Então, não havia um resultado efetivo de livrar o paciente do sofrimento dele. E uma outra coisa que me incomodava muito era a polimedicação, né? A gente vê, ainda hoje, né, passado 20 anos, e acho que mais ainda hoje do que se via lá atrás, pacientes tomando 5, 6, 7, 8, 10 remédios diferentes, dependendo da situação que eles estão, do problema que eles tratam. Isso me incomodava muito. Um excesso de medicamentos, né, uma interação absurda dos remédios, usando um remédio, usando um outro para tirar o efeito colateral do primeiro, um outro remédio para tirar o efeito colateral dos outros dois, né, dos 2 primeiros, isso se somando. E para tentar tratar várias coisas, tratar uma mesma coisa com vários remédios. E então isso me decepcionava um pouco na medicina, me deixava um pouco insatisfeito. E quando eu vi e comecei a aprender homeopatia e vi que era possível a gente tratar de uma maneira mais racional, tirando esse aspecto de excesso de medicação, de excesso de remédios, e tratar o ser humano por um aspecto mais humano, né? De deixar de sentar na frente da gente um estômago, um pulmão, uma enxaqueca, uma colite, e estar sentando o seu João, a Dona Maria, o Pedro, a Nilza, né? Então sentava um ser humano que tem um problema de colite, que tem um problema de estômago, que tem um problema de pulmão, que você vai procurar ajudá-lo. Isso começou a fazer muita diferença, de voltar a enxergar o ser humano, deixar de enxergar uma doença e voltar a ver no ser humano, que está precisando de ajuda, que ele veio pedir ajuda, né? Ele tem um problema no seu estômago, mas ele tem alguma coisa a mais por trás que está precisando de ajuda. E esse algo mais, de estudar esse algo mais, que encanta na homeopatia, que move todos os homeopatas, né? Se vocês forem conversar e ouvir a história dos vários homeopatas, todos veem que esse lado humano, de ver o ser humano, é que encanta muito. E isso já é visto por Hahnemann, lá atrás, 200 anos atrás, o Hahnemann já percebia isso. Então a gente vê que essa angústia nossa e essa medicina muito setorizada já vem de lá de trás. Então a gente pratica com a homeopatia uma medicina mais racional, por mais que nos acusem de não sermos científicos, não termos um princípio científico regendo o nosso trabalho, é exatamente o contrário. Ele tem um grande embasamento científico, talvez por um paradigma diferente do que a alopatia olha. Mas tem muito estudo, nós estudamos muito, e nós avaliamos, além da fisiologia, da anatomia, da patologia, a gente vai estudar um pouco do ser humano, a gente vai aprender um pouco do ser humano também. Muitos acusam ou alegam que a homeopatia faz efeito pelo efeito placebo, né? Que seria só pela conversa. Eu considero, quando faz esse tipo de comentário querendo criticar a homeopatia, eu considero isso um elogio. Porque eu estou conseguindo oferecer a mais, né? O homeopata está oferecendo isso a mais para o paciente, além da consulta objetiva, além de dar um remédio. E talvez esse processo do falar também tenha um efeito terapêutico. E se a gente consegue melhorar a condição do doente ouvindo, nós já estamos fazendo muito, né? Daí a psicanálise para provar que o ouvir, né, ou o inverso, o falar,
pode ser um processo terapêutico também. Então a gente associa duas coisas. Então a crítica para mim é um elogio. E hoje, principalmente para os recém-formandos ou para quem está fazendo uma faculdade de medicina, quando for escolher uma especialidade, deveria olhar com muita atenção para isso. Evitar esse mecanicismo, passar a valorizar o ser humano. E a homeopatia passa a ser uma alternativa muito interessante nesse aspecto, de uma grande valorização do ser humano. É uma especialidade que a gente está num crescendo de conhecimentos, e ela engloba, em termos de conhecimento científico, muito mais do que as ciências convencionais da química, da biologia, no estudo das patologias. Ela entra também no aspecto da física. A gente estuda também a física, e a física tem uma importância na ação do nosso remédio, para explicar como o nosso remédio atua. Então, olhem com carinho para a homeopatia como uma especialidade, como uma potencial especialidade a ser seguida, principalmente para quem tem um apego, um apreço pelo ser humano. Então, eu cheguei do exterior, eu fiz endocrinologia e eu percebia que os meus pacientes que eu não conseguia equilibrar, principalmente diabéticos, né, quando iam para a doutora Carlota, o doutor Luiz Carlos Pedroso, eles voltavam e a gente conseguia um equilíbrio do diabetes com 1/3 da dose de insulina, que antigamente eu não conseguia. E eram meus amigos e eles foram me falando da homeopatia. Aí o nosso primeiro filho teve uma hepatite que não curava e a gente já estava ficando muito preocupado, com meses e meses, as provas de função hepática não baixavam. E a Carlota resolveu em uma semana, com o remedinho da homeopatia. Plim! Depois a minha neta. Nós temos uma neta que foi criada por nós. Meu filho e a menina eram muito jovenzinhos e ela foi criada por nós. Também teve um processo com 1 ano de idade, bastante grave. E a Jane e a Rosana resolveram assim, plim! A partir daí abriu-se o curso de homeopatia em Londrina, quando a Rosana trouxe para Londrina. E eu fui o primeiro aluno, o primeiro a se inscrever. E aí veio uma paixão, a gente se apaixona pela homeopatia, mas a gente se apaixona pelos resultados, né? Os resultados são muito bons. A pena é que a maioria dos médicos tem uma noção trazida pelo interesse econômico da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica odeia a homeopatia, porque a homeopatia não dá dinheiro para ninguém, não dá lucro. Então existe uma campanha desde o Hahnemann, há 200 anos atrás, que os próprios médicos queriam matar o Hahnemann. Nos Estados Unidos os homeopatas foram perseguidos. E no Brasil a homeopatia encontrou um berço maravilhoso, né? Quando os médicos receberam a homeopatia e com uma visão, já buscando uma visão holística, a homeopatia casou muito bem com os médicos brasileiros, que uma boa parte são espiritualistas, que querem ver o ser que nós somos, e não focados apenas no órgão. Então a homeopatia não trata a doença, ela trata o doente. Essa primeira proposta me apaixonou em saber que nós temos que tratar o todo, né? O homem doente que está em busca do seu equilíbrio, e com a indústria farmacêutica aí vendendo remédio como se vende feijão com arroz, nós somos uma humanidade doente hoje. Londrina tem mais farmácia do que outra coisa. E cada vez estamos mais doentes, as filas são cada vez maiores, os hospitais estão cada vez mais cheios, não tem vaga para ninguém. E a alopatia apenas suprime o sintoma, enquanto que a homeopatia eu chamo de vai na causa da causa. O Hahnemann falou que a doença é um desequilíbrio energético.
E esse desequilíbrio energético está no corpo espiritual. E a homeopatia vai atender o desequilíbrio, vai equilibrar isso que está desequilibrado no corpo espiritual. A partir daí, a homeopatia começou a me trazer resultados na prática muito positivos, e quando a gente começa por esse caminho não para mais. Eu estou muito feliz em fazer endocrinologia e homeopatia. Não são contraditórios, não são excludentes. A homeopatia não exclui a homeopatia e vice-versa. Podem ser usados ambas as propostas para a gente fazer aquilo que é a função do médico. É buscar o alívio, buscar o equilíbrio, se possível a cura. É por isso que eu sou homeopata, graças a Deus. A minha formação era de médico generalista, médico de interior, como fala a história, né? A gente fazia anestesia, fazia o parto, o apêndice, a vesícula, né? Atendia a criança, só tinha gente, né? No hospital, não tinha outros colegas. Foi uma experiência assim, bem de generalista. E no decorrer do tempo, a gente foi tentando buscar uma especialidade, buscar uma especialidade mesmo, uma coisa mais tranquila, né? Aí depois eu fiz a prova de título de especialista como ginecologista, mas continuei como cirurgião geral também. E aí em 2001 surgiu a oportunidade, teve o curso de homeopatia aqui, a primeira turma do CEL, e eu me inscrevi, mas assim, eu me inscrevi, né? Vamos ver o que é que dá. Já tinha conhecimento da minha cidade natal, a gente já tinha, na família já se usava homeopatia. Eu achei interessante e entrei achando que ia ser uma coisa ia ser mais uma ferramenta que eu ia usar, assim como a gente fazia ultrassom, a gente fazia uma coisa, então tinha a colposcopia e tinha a homeopatia. E não foi assim. Aí no decorrer, eu acho que já no segundo ano, a coisa foi mudando para mim. Naquela época o curso era 3 anos, e eu fui largando, eu larguei cirurgia, né? Aí eu larguei a parte de obstetrícia. E o pessoal falou assim, você é louco. E sinceramente, eu sou suspeito de falar porque eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. É um negócio que eu faço, 99% do meu consultório hoje é homeopatia. Aí esses que sobram, esse 1% é o pessoal que me procura como ginecologista. E fundiu. A minha clínica de ginecologia e a minha clínica de homeopatia é a mesma coisa. Eu trato os pacientes com homeopatia, né? Então a gente faz essa parte de ginecologia, tudo. Hoje eu já não faço mais a parte de cirurgia. E seria isso, assim, eu acho que de uma forma bem resumida, eu me encontrei uma especialidade que, eu vou dizer assim, por que eu não fiz antes? Não, eu vim na hora certa. Porque tudo que eu passei antes da vivência que eu tive, e eu adorava tudo que eu fazia. Eu gostava de cirurgia, eu gostava dessas coisas todas. Me deu um respaldo, me deu uma vivência, né, que me ajuda muito hoje no consultório. Uma coisa muito importante para mim, essa vivência. Os meus filhos fizeram medicina e eu lamento que eles não tiveram essa vivência, eles não tiveram essa experiência. Infelizmente hoje não é mais assim. Mas foi válido, é uma coisa que hoje eu faço com muito prazer, já vão para 20 anos de consultório de homeopatia e tudo. A homeopatia aqui em Londrina, ela tem uma característica dela que é assim. O pessoal é muito estudioso, o pessoal se reúne, o pessoal estuda, vem aqui na associação médica semanalmente, ou 2 vezes por semana. E quando nós terminamos o curso de homeopatia, que a gente tem que fazer a prova do título, tinha uma outra colega, né, a Magda, ela vinha aqui no departamento de homeopatia, todos nós do curso de homeopatia, vinha, apresentava matéria, a gente estudava matéria médica. Isso foi ficando. O departamento de homeopatia da Associação Médica de Londrina é um dos mais atuantes da associação, em termos de estudo, em termos de promover cursos, em termos de
de interagir, de chamar os colegas e trazer coisas de fora também. Quer seja online, quer seja presencial, a gente sempre procurou trazer alguma coisa. Eu tive a oportunidade de ser diretor de departamento por 3 vezes, né, no decorrer desse tempo, e vai alternando, né, entre poucos que somos, mas sempre procurando trazer todo mundo, mesmo não associados aos homeopatas da cidade. A gente sempre teve essa preocupação e tem essa característica aqui. É muito legal. Somos